Os filmes antigos da Disney tinham uma coisa que eu não consegui entender. Eles eram marcantes, possuíam uma atmosfera única, completamente diferente dos outros. Na época onde os filmes pareciam de fato serem mágicos, eles eram bem mais do que só desenhos, eram experiências do qual marcaram muito a minha e talvez a sua infância. E é sobre isso o vídeo de hoje. No começo da década passada, quando eu deixava de ser um NPC e começava a desenvolver consciência, eu assisti muitos filmes da Disney, todos eles ainda em DVD, aquilo que hoje parece ser material utilizado pelo faraó Ramsés II. A primeira coisa que vem em mente quando falam de filmes antigos da Disney é o filme da Branca de Neve de 1937. Ele com certeza foi um dos filmes mais marcantes que eu assisti durante a minha infância, porque mesmo sendo um filme infantil, ele me dava medo. Principalmente quando chegava na parte que a Rainha Má virava aquela velha coroca. Velha coroca. Não só essa, mas todas as partes em que a rainha aparecia eu ficava com um pouco de medo. Mas ao mesmo tempo que esse filme me dava medo, eu também sentia alegria na parte dos 7 anões. Até hoje eu ainda dou risada sempre que eles estão em cena. É inegável que aqueles filmes tinham uma coisa diferente. Eles pareciam moldar o clima, eu ficava completamente imerso assistindo. A animação bem feita, as ótimas trilhas sonoras bem encaixadas, ditavam a atmosfera da minha casa. Ao mesmo tempo que eu tremia de medo assistindo o príncipe da Bela Adormecida lutar com um dragão, eu me sentia na pele do próprio Peter Pan voando para a Terra do Nunca enfrentando o Capitão Gancho. Mesmo ele sendo só um pirata de forma mais infantil, ele era alguém que entrava na situação, manipulava e mentia para conseguir seus objetivos. E mesmo sendo mostrado de forma mais cômica, ele representava perigo. E isso aumenta ainda mais se levarmos em conta live actions, onde as partes gráficas deixavam bem mais claro que aquele mundo, apesar de vir do infantil, não era lugar para criança. Uma coisa que não podemos negar é que a Disney sabia criar uma atmosfera nos filmes. A que eu frequentemente notava era o terror. Mesmo que não fosse focado nisso, esses filmes sempre continham essa mistura de magia, mistério e medo. Eu me lembro que eu tinha um DVD que era a história de 3 ratos cegos mosqueteiros. E apesar de ser uma história engraçada, o clima me dava medo. A animação, o gato, as músicas, tudo parecia ser perfeitamente planejado para gerar essa sensação. Mas talvez nem todo mundo sentisse isso. A cena onde a Cinderela é chamada pela madrasta que estava deitado no escuro e parecendo um demônio acariciando o gato, que ainda se chama Lúcifer. Essa cena me dava calafrios. Mas eu acho que essa atmosfera de medo também era resquício dos contos originais, porque mesmo a história sendo adaptada para um público infantil, as origens dela se deram nas histórias antigas e mais pesadas dos irmãos Grimm, que eram bizarros, macabros e sombrios, e finais felizes aconteciam com muito menos frequência. Se você procurar os contos originais, você vai ver o quanto eram medonhos. Não é à toa que mesmo as versões infantilizadas ainda continham vários aspectos bizonhos que davam um certo medo. Mas nem só de medo vivia a Disney. Com o tempo, os traços das animações foram mudando e também evoluindo em quesito ambiente. E uma das ambientações mais incríveis que eu achava eram as cidades. Apesar de serem próximas às que nós temos, quando eu via aquela ambientação urbana de dia, tarde ou madrugada, geralmente acompanhada de uma música tranquila e poucas pessoas caminhando pelas ruas, o que eu realmente queria fazer era entrar dentro da televisão e sair vagando sem rumo pela cidade. Eu não sentia medo das ruas quase desertas. Elas despertavam minha curiosidade para saber o que tinha virando a esquina. Eu sempre admirei as noites e madrugadas desses desenhos, e apesar de assistir os filmes de manhã ou à tarde, eles sempre passavam bem o clima da madrugada. Pessoas dormindo, ambientes escuros, músicas calmas, o silêncio e a sensação de que o mundo ficou quieto e por um curto período de tempo, calado. As chuvas também criavam uma sensação reconfortante, principalmente se você assistisse em um momento que estava chovendo na vida real. Eu não sei para as outras pessoas, mas para mim isso me ajudava a ficar mais imerso no filme, como se eu realmente estivesse ali junto com os personagens. A chuva criava um conforto quase hipnótico, assim como acontece no mundo real. Geralmente quando chove eu me perco pensando em nada.
apenas olhando a chuva cair e o vento gelado no rosto. Os dias de inverno também eram muito bem trabalhados e reforçavam ainda mais a minha imaginação sobre a neve, porque eu sou do interior do Pernambuco, onde um dia normal tá beirando uns 37 graus, então neve é uma coisa que dificilmente vai aparecer por aqui. Por isso que os filmes natalinos da Disney eram tão mágicos, já que aqui até no inverno faz calor. Mas não tinha coisa melhor do que acordar em um sábado chuvoso, deitar no sofá todo enrolado e assistir os filmes natalinos da Disney. Eles passavam uma sensação que eu não consigo nem explicar, cara, como se o mundo inteiro congelasse. Os filmes eram bem feitos, as histórias bem trabalhadas, os que eu mais me recordo tinham a ver com algum romance. A Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida e vários outros. Mas além de pessoas, a nossa querida Disney também sabia criar romance entre não-humanos. Quem diria que um romance entre uma dama e um vagabundo, que são dois dogs, seria tão bom, né? Pois é, desde os tempos antigos a Disney já sabia que a princesinha ia escolher os Noia. Isso quando ela não fazia umas histórias aleatórias, tipo o filme onde o Mickey, o Donald e o Pateta viram mosqueteiros. A Disney fazia muita coisa. E parando pra observar, hoje as coisas são muito rápidas. As pessoas passam 5, 6 horas consumindo conteúdo curto do Instagram ou do Tico e Teco, quando não é lá do esgoto do seu app de vídeos curtos. As pessoas sofrem pra assistir um filme de 1h30 ou de 2 horas. Imagina os filmes antigos da Disney que tinham uma atmosfera mais lenta. Não tinha muitos estímulos, ela levava o tempo que precisasse para contar a história. E isso é incrível porque não se tinha pressa para terminar. Tinha o início, a apresentação, o meio, o desenvolvimento e o fim muito bem estruturados. Eles eram realmente feitos para imergir, para te puxar para dentro da história e você se sentir como um personagem do filme. A história era contada com calma, as falas não eram rápidas, a não ser em alguma situação de urgência ou de algum personagem ser acelerado. Não era nada arrastado, tudo era perfeitamente equilibrado e funcionava. Mas uma das coisas mais incríveis que a antiga Disney proporcionava era a sensação de paz que ela passava. Apesar do medo que eu sentia, o oposto era bem equilibrado. Tinha o medo, mas também tinha o conforto e o sossego. Era só dar play que a minha mente se desligava do resto do mundo até o filme acabar. E não existia mais nada importante naquele momento. A animação 2D com certeza é uma coisa que faz bastante falta hoje em dia. Não que a 3D seja ruim, mas a 2D era uma coisa bizarra de tão boa. A fluidez que era entregada junto com a paleta de cores casavam perfeitamente para contar as histórias de formas incríveis. Para você ter uma noção, só o filme da Branca de Neve teve 250 mil células desenhadas e 1.500 tonalidades de cores feitas à mão. Era todo um trabalho artesanal que foi evoluindo junto com a tecnologia. Então dava um certo trabalhinho, mas no fim tudo era juntado e assim nasciam as animações que nós temos hoje. Nesse vídeo eu não falei sobre tudo, até porque eu só contei um pouco sobre as minhas experiências e lembranças. Mas falei o que você achou desse vídeo e considere se inscrever e deixar o like para estar recebendo mais vídeos. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.